Fala galerinha, beleza? Tranquilo? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu resolvi entrar nessa mania aí de fazer lista, beleza? Vamos ver, não é ranking, tá bom? É uma lista e o tema vai ser os 10 conflitos sem solução na Ásia, tá? Então é um tema assim bem amplo, né? Porque o continente asiático é o maior do mundo, é o continente mais populoso, né? Tem uma grande diversidade étnica, religiosa, é fascinante de estudar, é bem complexo, mas dentro daquela linha que eu quero fazer meus vídeos é sempre falar de alguns assuntos que as pessoas acham que é muito difícil, que é um pouco complexo para as pessoas entenderem, mas tentar explicar de uma maneira bem leve, bem rápida, bem simples. Belezinha, pessoal? Então, antes de começar com essa lista dos 10 conflitos sem solução na Ásia, eu resolvi falar dos 5 motivos principais para que esses conflitos aconteçam, tá? Então são motivos assim bem fortes, uns às vezes se sobrepõem ao outro, outros às vezes um conflito tem esses 2 ou 3 motivos dentro do mesmo conflito. Então vamos falar primeiro aí dos motivos. O primeiro, preconceito étnico, acontece bastante, né, entre etnias do mesmo país. Intolerância religiosa, né? A Ásia é o berço das religiões monoteístas, mas também tem religiões politeístas, como o hinduísmo, enfim, a intolerância religiosa. A perseguição política, aí a questão, né, do domínio através de ditaduras, questão de ideologia, socialismo, capitalismo, também são motivos, né? Interesses econômicos. Não vamos esquecer que a gente tem que o continente asiático ele tem interesses estrangeiros de potências como Estados Unidos, Rússia, sempre envolvidos nesses conflitos, interesse em petróleo, interesse em vendas de armas, né? E também as disputas territoriais, que são históricas, né? São disputas que vêm de mais de 1000 anos. Disputa entre fronteiras, disputa entre territórios, povos que querem dominar aqueles territórios, porque acha que chegaram primeiro, porque acha que tem um domínio familiar daquele território, que acha que tem direito por causa daquele território. Então são esses 5 motivos. Também queria listar 3 valores que acabam influenciando muito nesses conflitos, tá? Diria aí primeiro que seria o valor familiar, porque você tem famílias, clãs, tribos que acabam tendo uma rivalidade histórica. O valor religioso, como eu falei da intolerância religiosa, lá na Ásia, alguns povos colocam a religião em primeiro lugar, tá? E isso acaba gerando o extremismo, acaba gerando até terrorismo, e também a identidade nacional. Alguns países acabam tendo governos que se sobrepõem a outros povos em busca de uma identidade nacional e acabam tendo preconceito em relação a minorias étnicas que se envolvem com isso. Bom, sem mais delongas, vamos para essa lista aí de 10 conflitos sem solução. Vamos começar pela Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá? São países aí... O povo coreano é um só, pessoal. Em 1950 teve a Guerra da Coreia, no contexto da Guerra Fria. E aí acabou separando o território, a Península da Coreia, que já foi dominada pelo Japão, mas aí, durante a Guerra Fria, a União Soviética apoiou os socialistas, os Estados Unidos apoiou os capitalistas, acabou dividindo o país. Tecnicamente eles estão em guerra até hoje. Então não vamos esquecer que a Coreia do Sul é um país democrático, é um país muito mais desenvolvido tecnologicamente, já tem uma qualidade de vida excelente, enquanto a Coreia do Norte é um país socialista ainda, é um país que é uma ditadura, né, do Kim Jong-un, que é um ditador bem excêntrico, está no poder aí, a família dele na verdade está no poder faz tempo, e ele acaba investindo só em armas e tecnologia nuclear. E vamos para o outro. Conflito entre xiitas e sunitas. Pessoal, eu gosto de sempre fazer uma analogia aí. Imaginem católicos e protestantes, né, no caso evangélicos, são cristãos. Imaginem eles brigando entre si, fazendo guerra entre si, né? Os xiitas e os sunitas, eles são muçulmanos, eles são praticantes do islamismo. O profeta é o mesmo, Maomé, Deus, né, eles chamam de Alá. O livro sagrado para eles é o mesmo, é o Corão. Só que houve uma divisão histórica familiar, tá? Os sunitas, eles seguem
os 4 primeiros califas. Então eles resolveram seguir mais os líderes políticos. Os califas eram os líderes, né? Na época, lá século VII, quando Maomé fundou a religião na Arábia Saudita. Já os xiitas, eles seguem mais a linhagem familiar do Maomé. Então, historicamente, eles acabaram se dividindo, né? Houve uma rivalidade histórica e hoje eles são inimigos, né? Não convivem bem. Existem guerras no Iraque, por exemplo, no Irã, tá? O Hezbollah, por exemplo, do Líbano, é xiita. A gente já vai falar do Hezbollah. Vamos para o 8º conflito. Os uigures, na China, na região de Xinjiang, na província de Xinjiang, que é uma província bem distante, lá no oeste da China, eles sofrem perseguição, a etnia. Aí entra aquela questão que eu falei para vocês do preconceito étnico, né? A etnia chinesa é a etnia Han, que é a majoritária. Então, os chineses, o governo chinês, né, ditador, ele está cada vez mais distribuindo terras para povos dessa etnia Han, e os uigures, que são muçulmanos, eles são uma minoria étnica totalmente perseguida. Inclusive tem notícias de atrocidades, tá? Realmente até de campos de concentração. Pesado o negócio. Os tibetanos, pessoal, também é na China, tá? Eles eram livres. Não sei se vocês lembram do Dalai Lama, né? O carequinha, que fez um ativismo para que o Tibete fosse libertado e tal. Mas é uma província dominada pela China na época da Revolução Socialista, do Mao Tse Tung. Eles acabaram, né, dominando totalmente o povo tibetano e hoje eles acabam sendo dominados lá pela China. É uma província da China. Então ali é uma província autônoma, porém a China não abre mão, né, dessa província. Os curdos é um povo que fica espalhado ali no Oriente Médio, entre o Irã, entre o Iraque, entre a Turquia, entre a Síria. Eles gostariam de formar o Kurdistão, porém os governos, né, eles não aceitam essa separação. Então os curdos acabam vivendo em lugares distantes, vivendo em cavernas, tiveram que se militarizar, né, formaram movimentos rebeldes. Até os Estados Unidos, já durante a guerra do Iraque, se aliou aos curdos. E os curdos também sofreram perseguição do Saddam Hussein, na época, que inclusive usou armas químicas contra os curdos. 6º conflito aí. Aliás, 5º. Índia e Paquistão. Já fizeram 3 guerras, são países que têm bomba atômica e eles são rivais por causa da Caxemira, que é uma região de fronteira. Na verdade, é uma tríplice fronteira entre o Paquistão, a Índia e a China, que é militarizada porque os 2 países disputam essa região. Tá? Na verdade, a maioria da população da Caxemira é muçulmana e prefere fazer parte do Paquistão, mas a Índia não abre mão. 4º conflito, Afeganistão. Então a gente já falou bastante em outro vídeo. Quem quiser dar uma olhada no meu Instagram ou no meu YouTube, tem lá o vídeo falando do Talibã, né, que é um grupo que já foi considerado terrorista, né, já cobertou grupos terroristas, mas na verdade hoje ele quer ser reconhecido como governo, né, ele quer implantar lá um governo teocrático, implantar as leis islâmicas, a lei da Sharia, né, persegue as mulheres, faz atrocidades e tal, mas é um conflito que parece também que não tem fim. A guerra da Síria, mais de 5 milhões de refugiados, quase 1 milhão de mortos, mais de 10 anos de conflito. A Rússia, por incrível que pareça, com o interesse de vender armas, apoia o Bashar al-Assad, que é o ditador, né? No contexto da Primavera Árabe, o Bashar al-Assad eles tentaram depor o Bashar al-Assad, mas ele resistiu com o apoio da Rússia. Os Estados Unidos não quis entrar no conflito, ele apenas atacava o Estado Islâmico, né, ali na região da Síria, através de um ataque aéreo, mas não quis se envolver no conflito. Então o conflito existe até hoje, a Síria está totalmente destruída. A questão do Líbano, que recentemente teve esse problema aí, né, um protesto lá, que acabou tendo um tiroteio entre o governo, as forças de segurança do governo do Líbano, e apoiadores do Hezbollah, que é um grupo xiita apoiado pelo governo do Irã. Tá? Não vamos esquecer daquela explosão no porto de amônia, né? Que saiu vários vídeos, parecia uma explosão nuclear.
Então está sendo investigado, e por causa dessa investigação, né, do juiz que está investigando a causa dessa explosão, está havendo esse conflito lá no Líbano. Mas é um país que sempre teve em guerra, né? A minha família é de origem libanesa e eles vieram na época da Guerra Civil do Líbano. E o primeiro conflito é o mais antigo, que mais todo mundo deve conhecer, que é entre israelenses, que são judeus, e os palestinos, que são árabes, são muçulmanos. Tá? Então a questão ali é bem antiga, bem anterior, porém a gente não pode esquecer que após a Segunda Guerra Mundial foi criado o Estado de Israel, um Estado judeu. Os palestinos árabes não aceitaram aquela divisão feita pela ONU e começou vários conflitos relacionados à disputa territorial, ok? Então os palestinos eles vivem na Cisjordânia e na faixa de Gaza, tá? Bom pessoal, espero ter ajudado, espero que tenham gostado. Quem puder se inscrever no canal do YouTube, quem puder me seguir no Instagram, a gente agradece. Tudo de bom para vocês. Abraço.